galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Vida de fã de séries não é fácil, ainda mais quando nós nos apegamos a certos personagens. Até porque é bem comum a morte de personagens importantes no mundo das séries. Mediante a isso, eu decidi fazer essa lista das 7 mortes mais marcantes das séries de TV. Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers com as mortes envolvidas. Abrindo a lista está ela, a Lori de The Walking Dead. A morte da Lori não é só marcante, como também é muito chocante. Diferente de várias mortes importantes em The Walking Dead, que foram pelas mãos dos zumbis, a Lori morreu pela mão do próprio filho. Após ela ter complicações durante o parto, ela conseguiu dar à luz a sua filha, mas era muito nítido que ela não sobreviveria após o parto. Nós já sabemos que se o personagem, se a pessoa não morrer com um tiro no cérebro, com um tiro na cabeça, ela volta como um zumbi. E para isso não acontecer com a Lori, quem ficou com a missão de dar cabo à vida dela foi o próprio filho, o Cal, e é com certeza uma das mortes mais chocantes e marcantes da história das séries de TV. A segunda morte que está na lista é uma morte que eu até fiquei meio relutante de colocar aqui, mas não tinha como passar batido. É a morte do personagem Finn da série Glee. Por vários fatores, essa morte ela é muito marcante. Porque diferente de muitas das vezes que a vida imita a arte, dessa vez a arte imitou a vida. Infelizmente, o ator que protagonizava, que interpretava o Finn, que era o Corey Moteite, ele morreu na vida real e essa morte acabou afetando a série. Eu lembro que eu fiquei muito abalado com a morte dele, porque eu sou muito fã de Glee, e eu ficava imaginando como eles iam lidar com isso, porque a estreia da temporada estava à porta, e muitas coisas importantes iam acontecer com o personagem do Finn. O Ryan Murphy já tinha deixado muito claro sobre isso. A morte dele foi relatada, a morte do Finn foi relatada no 3º episódio da 5ª temporada, se eu não me engano, que é um episódio especial para o Finn, que ali todo mundo volta para homenagear ele após a morte dele, mas em nenhum momento no episódio foi dito como ele morreu. Toda vez que algum personagem ia relatar a morte, dizer como ele morreu, chegava outro e interrompia. Foi um episódio muito emocionante, porque ali a gente via que tinha verdade, Foi uma homenagem não só ao personagem, mas também ao Corey, o ator que interpretava o Finn, e um dos momentos mais lindos da história da série de TV foi quando a atriz Lea Michele, que interpretava a Rachel, que também era namorada na vida real do Corey, veio prestar homenagem, e ali foi muito emocionante. Eu me embolo até hoje de falar isso, porque realmente ali eu chorei, me emocionei, e eu acredito que todo fã de Glee e fã do ator também se emocionou com essa homenagem, porque foi um dos episódios mais lindos de todos os tempos, e realmente também foi uma morte muito marcante, não só na série, mas como também na vida real. A terceira morte marcante nas séries de TV, na minha opinião, é a morte da Ana Lúcia de Lost. Até hoje eu não me conformo com a morte da Ana Lúcia, ainda mais pela forma que ela morreu na série, porque ela morreu nas mãos de um personagem tão insignificante, um verdadeiro embuste, que era o Michael, Ela poderia morrer de várias maneiras, porque ela era um personagem tão P10, era um personagem tão sensacional, tinha várias maneiras que poderiam matar a Ana Lúcia, mas morrer na mão do Michael com um tiro, nossa, eu me revolto até hoje. E depois eu fiquei ainda mais triste, porque eu descobri que a atriz que interpreta a Ana Lúcia, que é a Michelle Rodrigues, já tinha feito um acordo com os produtores e com os roteiristas que ela só faria uma temporada de Lost. Então assim, o personagem dela ia literalmente sair de cena, mas podiam matar ela de uma maneira mais, de uma forma menos chata, porque foi tão chato ver ela morrer na mão do Michael que isso me revoltou, mas é sim também uma morte muito marcante, porque era um personagem tão importante. Lost teve várias mortes impactantes, várias mortes chocantes, mas essa foi a primeira que mexeu comigo, e é por isso que está na lista das 7 mortes marcantes. A quarta morte que me marcou muito na história das séries de TV é a morte da personagem Lexa, da série Os 100. Assim como a Ana Lúcia, eu até hoje não me conformo com a morte da Lexa. Eu não entendo porque os roteiristas decidiram matar a personagem, que começou como uma vilã, depois virou uma anti-heroína e estava crescendo de tal maneira que estava se tornando uma mocinha. Ainda mais
conforme estava crescendo o relacionamento dela com a Clarke, que era um relacionamento tão bom de assistir, tão bom de ver, era tão verdadeiro. E a forma que a Alexa morreu também é muito dolorosa, porque ela estava indo atrás da Clarke, a Clarke estava fugindo, e lá o chefe lá da religião, lá da cidade que rola, inclusive, era tipo um ancião, né, que também era tipo um conselheiro da Alexa, pegou uma arma de fogo para dar um tiro na Clarke e acaba acertando a Alexa, e ela morre no lugar da sua amada. Ela ainda reluta um pouquinho até morrer. Até hoje também me deixa tão triste essa morte, porque eu não consigo ver motivos para matar o personagem. Eu acho que o personagem da Alexa ainda ia crescer demais na série, mas infelizmente morreu no lugar da sua amada. A gente sabe que o Sen gosta de matar personagens importantes, mas eu não esperava que eles iam fazer isso com a Alexa. Até hoje eu não me conformo com essa morte, mas ela também foi muito marcante, na minha opinião. A quinta morte marcante nessa lista é a morte do Will Gardner, personagem da série The Good Wife. O Will era um dos personagens mais queridos da série, eu gostava muito dele. Quem me acompanha no canal sabe o quanto eu curto e amo The Good Wife. Ele morre no episódio 100, e sempre episódio 100 de série dramática, né, pode vir coisa pesada por aí. Ele morreu exercendo a profissão, né, ele estava no tribunal, e enquanto ele estava lá trabalhando, advogando, o cara que estava sendo julgado, pegou a arma do policial que estava de plantão no julgamento e saiu atirando e acabou atingindo o Will. Eu não imaginava que ele ia morrer, fiquei chocado, né? A gente não vê o ato acontecendo, a gente só escuta os tiros e imagina as coisas acontecendo, assim como a Alicia ficou imaginando. Então a gente não vê a cena acontecer, só vê o sapato dele no chão, e assim como a Alicia ficou chocada, eu também fiquei muito chocado com a morte do Will. Também não me conformo com essa morte, mas eu acabei engolindo por vários fatores. Depois eu descobri também que o ator não queria mais continuar na série, e a forma que os roteiristas viram de tirar ele de cena foi o matando, mas foi uma morte marcante, e ainda por cima que estava no auge da série. A quinta temporada é uma das melhores temporadas de The Good Wife, e essa morte do Will me marcou demais e me chocou, e é por isso que está entre as 7 mais marcantes. A sexta morte da lista é ela não poderia estar de fora, é a Catherine Pierce de The Vampire Diaries. Eu acho que a Catherine, ela deve estar quase em todas as listas importantes de série, porque é um dos melhores personagens que eu vi na minha vida, e a forma que ela morre não é só como marcante, como ela morre de uma forma diva, né? No 100º episódio a gente já foi preparado com a morte dela, mas ela toma o lugar da Helena e fica vagando, fica na série, e 3 episódios depois a morte, enfim, da Catherine acontece. Muita gente ficou triste, eu fiquei também, porque eu achava um personagem sensacional, mas eu tô rindo aqui porque vem na minha mente todo momento antes dela morrer, quando ela é descoberta pelo Damon, né, e por todo mundo. Ela começa a destilar o veneno dela, apontar os erros de todo mundo, rir da cara de todo mundo com aquele sarcasmo que só a Cat sabia fazer, e ela morre pela mão do Stefan, né, e eu não esperava que isso aconteceria. Eu pensei que poderia ser o Damon, qualquer outro personagem, mas não o Stefan. Mas é o Stefan que dá cabo à vida da Catherine, e ela morre diva como ela sempre foi durante toda a série. E é claro, fechando essa lista de 7 mortes mais marcantes das séries de TV, está ele, né? O Ned Stark de Game of Thrones. Até hoje, quando eu penso nessa morte, eu fico chocado, porque até aquele momento, como eu não li os livros, eu não imaginava que Game of Thrones matava os personagens importantes da série. Ainda mais o Ned Stark, que era o protagonista da série. Eu lembro que quando ele morreu, eu fiquei em silêncio por mais de 10 minutos, com a cabeça dele rolando. Falei, não, eles não mataram ele, não é possível que eles estão matando o protagonista. E ainda mais, aqui no Brasil, eu lembro que a HBO fez o episódio duplo, o 9º e o 10º. Então, acho que as pessoas que assistiram pela HBO no Brasil não foi tão chocante como foi comigo. Eu estava assistindo pela versão, assistindo junto com os Estados Unidos. Então o que aconteceu? Eu assisti o 9º episódio e o 10º só veio uma semana depois. Então eu fiquei uma semana imaginando, tipo assim, não, ele não morreu, vai acontecer alguma coisa, vai ter uma reviravolta. O Ned não pode morrer, gente, ele é o protagonista da série. Mas ele morreu sim, e até hoje me choca imaginar que o Ned morreu ali, e eu gostava demais do personagem, mas ali Game of Thrones nos preparou. Não se apegue a certos personagens, porque eles podem morrer a qualquer momento. Hoje em dia nem tanto assim, mas no início da série
Ainda mais que era muito fiel ao livro, era assim difícil de se apegar. A gente se apegava a um personagem e ele morria, e quem começou toda essa história foi ele, o Ned Stark. É por isso que ele fecha essa lista, porque realmente essa é a morte mais marcante das histórias das séries de TV. E você, o que achou da lista? Gostou? Tem uma lista diferente? Deixa aqui nos comentários a sua lista, fala o que você achou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!